Outra coisa que é importante de respawn, aí entra a situação. Rush ou holdar. Existe uma diferença. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque assim, não é todo mundo que sabe holdar, tá? Eu vejo muita gente marcando errado. E cara, existem diferenças. Então vamos lá, pelo básico. Rush, basicamente rush aproveita a posição de respawn e executa uma tática rápida. Executa a tática rápida, mas cara, ou faz um split combinado, ou faz um rush todo mundo, velho. Vocês que, tipo, às vezes não tem tanto entrosamento com o time, aposta no rush todo mundo, cara. Porque é muito mais fácil vocês coordenarem. E o split é o seguinte: se você está jogando com um timezinho ou com alguns caras que são mais com confiança, o split vai funcionar melhor. Mas como que funciona o split? O rush splitado e o rush único. Então o rush único vai todo mundo, né? E o rush splitado é o seguinte, por exemplo, vocês pegaram aqui respawn fundo. O cara que tá aqui, você concorda que ele tá respawn varanda? Então, velho, aproveita isso. Então, tipo, aproveita os dois caras que estão vindo fundo, abre o fundo. E a hora que tipo, vocês estiverem entrando no fundo, o cara da varanda vai estar mais ou menos aqui. Vai estar esbocando o meio para passar meio. Splitar não necessariamente significa que os dois devem entrar ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu acho mais legal do split é fazer isso em dois tempos. Então, por exemplo, se a gente está aqui, trocamos que um cara nosso morreu, um cara deles morreu. Você concorda que se tiver mais um cara no bombe, aqui da A, ele vai largar que ele tá olhando varanda e vai olhar fundo, velho. Entendeu? Então, tipo assim, se vocês chegarem numa situação que os caras tá trocando tiro, o varanda, ele pode entrar nessa situação e pegar o cara de lado trocando tiro com vocês, entendeu? Então, assim, sempre dificulta pro CT, igual que eu falei de movimentação. Dá oportunidade de dar 50% e 50% de chance de você aparecer. Então, por exemplo, numa situação rush fundo, que eu tô aqui, entrei fundo e tal, morri, o outro meu amigo trocou kill, entrou aqui, caiu banca. Cara, o cara daqui, o cara que vai estar marcando aqui na A, ele vai estar preocupado com o fundo, não adianta, velho. Ele vai estar assim, ó. Porque ele vai estar preocupado com o fundo e vai estar preocupado com a varanda. Aí é o momento certo. Porque se vocês forem entrar fundo e começar a trocar tiro, aí o varanda entra. Porque aí o varanda vai foder o rolê do cara, entendeu? Porque, tipo, o cara vai falar, puta que pariu, tem varanda, tem CT, tem fundo, fudeu. Entendeu? Ele vai ter que colocar a mira em algum lugar para levar alguém, porque provavelmente ele não vai conseguir matar todos, entendeu? Então, assim, use bem isso. Não estou citando esse exemplo do fundo e falando que o fundo tem que aparecer primeiro. Pode ser varanda primeiro também, não tem problema nenhum. Agora, a diferença de rush para rush, o rush único, o rush splitado é isso. Uma coisa muito importante também, rush sempre marca um costinha, velho. Sempre. Agora, o costinha, não necessariamente ele vai ter que ficar aqui, velho. Por exemplo, vocês sucharam o A splitado, né? Velho, não adianta o costinha ficar aqui. Não adianta. Então, por exemplo, adianta o costinha vir aqui, dominar fundo com vocês, vir aqui, sei lá, e smocar e voltar costinha. E aí o que acontece? O costinha, aí ele pode fazer, aí depende da situação do jogo, ele pode ou focar 100% costinha para o fundo, ou ele pode focar 100% costinha para a varanda. Então assim, tudo vai depender da situação de jogo. Mas sempre tem um costinha, cara, porque o costinha faz muita diferença. Se os caras rusham, provavelmente, se os caras rusham muito rápido,
a chance deles pegarem uma execução de vocês no meio, principalmente se for única, é muito alta. E se vocês perderem 2 caras que sejam por um costinha CT, já o CT já entrou muito na vantagem em cima de vocês, tá? Então sempre tem um costinha, só que, cara, o costinha tem que ser inteligente. Ele não pode ser aquele cara que só quer frag, tá? Porque se o costinha quiser só frag, ele vai ver que costinha muitas das vezes não faz muito frag. Porque, tipo, às vezes os caras não veem costinha. Tudo vai depender do estilo de jogo dos caras, mas muitas vezes os caras não vão costinha, entendeu? Então, tipo, velho, faça costinha, mas faça costinha ajudando o seu time. Ajuda os caras a dominar primeiro e depois volta pro costinha, beleza? Não precisa ajudar os caras a irem até o bombe, mas ajuda os caras a dominar primeiro e depois volta pro costinha, beleza? Outra coisa importante, nesse esquema de compra, às vezes o costinha pode ser aquele cara que fez colete e arma e colete e AK. Às vezes o costinha só ajuda a dominar e volta, porque ele não vai ter bang para execução para fazer lá na frente. Então, velho, às vezes vale a pena, entendeu? Ou às vezes vale a pena o costinha fazer, tipo, todas as bangs, todas as smokes e voltar costinha porque ele tá com uma arma inferior. Então, fica ligeiro nisso, tá? Agora vamos falar de marcação pra gente acabar a primeira parte do vídeo. Marcação. Cara, eu vou falar muito básico de marcação, mas existem 2 diferenças de marcação. A marcação agressiva e a marcação passiva. Primeiro, marcação passiva é aquela, por exemplo, que a gente está marcando aqui, ó. E a gente fica marcando aqui, ó, 30 segundos. 30 segundos. Aí, depois a gente vem dar uma olhada aqui e aos poucos vem pra cá. Só que, cara, você concorda que se a gente tem 1,45 de round e ficar 30 segundos numa mesma posição, a gente perde espaço. O esquema da marcação, quando você não se faz um rush, você ter que pensar como se fosse um campo, tá? Então, por exemplo, os caras estão aqui. Vou desenhar de AK para vocês. Olha que bonitinho. Minha luz. Olha minha luz. Então, por exemplo, os caras estão aqui. O CT tem 2 CTs aqui. A marcação, vocês estão fazendo 2-2, certo? Então, por exemplo, tem 2 caras aqui TR, 2 caras aqui TR. Então, o cara está entrando varanda e os caras estão entrando fundo. Se vocês ficarem nessa posição por muito tempo, pode ser que os caras da B rushem e saibam que vocês não estão B e reforcem A. Só que o que acontece no hold? Se você faz um hold agressivo, você não necessariamente dá espaço para os caras pegarem muita informação. Então, por exemplo, um hold agressivo que existe aproveita o respawn, come fundo, tira os caras do fundo, por mais que vocês não troquem kill, mas vocês tipo dominam o bunker. Isso é um hold agressivo. Isso não é um rush, mas é um hold agressivo. Porque o que acontece? O CT, ele não vai ter toda essa área dominada. Ele vai ter só essa área dominada, entendeu? Ele vai ter só tipo... Olha o pouco espaço que ele vai ter dominado. Ele vai ter dominado só o bombe e a varanda. Se você faz um hold agressivo, e se você faz um hold agressivo combinado com todo mundo agressivando, vocês vão ter isso aqui e o bunker dominado. Olha o que sobrou pro CT, cara. Sobrou pros 2 CT que estão na A, ou 3, e esse espaço aqui só. Então, você concorda que se você faz uma execução de molotov e de bang, ou de smoke, olha como dificulta a vida do CT, cara. Então, tipo, se você dá espaço pro CT jogar, ele vai jogar, velho. E ele vai pegar a primeira kill, que não é interessante pro TR, tá? Então, essa é a diferença do hold e do hold agressivo. O hold agressivo, aqui é a marcação, né? Aqui é a palavra em inglês, mas tipo, o hold agressivo, ele não necessariamente precisa focar numa base só.
Então, por exemplo, se vocês estão agressivando lá na varanda, você não necessariamente você descarta a B, tá? Mas você pode fazer um pouco mais passivo na B. Então, por exemplo, você pode ficar num pixel desse que é muito difícil o CT te pegar. Ele tem que geralmente as flashes não vão pegar aqui. Então, por exemplo, te dá uma situação de jogo, tá? Você só vai fazer um hold agressivo em 3 na A e vão fazer um hold passivo no meio e na B, tá? Então, por exemplo, vocês vão vir 2 fundos, vão dominar os 2 no fundo. E aí os 2 que estão aqui no meio para entrar varanda, um vai bangar combinado varanda ali com o cara e o cara vai entrar, entendeu? Então, por exemplo, não o seu hold agressivo pode acabar aqui. Então, por exemplo, você dominou essa área da varanda, tá perfeito, velho. Olha o controle de mapa que vocês vão ter em cima dos caras, entendeu? E você vai ter um cara no meio e você vai ter um cara na B. Então, por exemplo, se o cara da B vier rushar em você, a probabilidade de você matar ele é muito maior, entendeu? Então, tipo assim, vocês podem agressivar nesse sentido. Porra, mas eu não manjo muito de flash, eu não tenho um team play com o cara do meio e tudo mais. Eu consigo fazer um hold agressivo sem ter um cara me ajudando? Consegue, velho. Mas você vai ter que fazer aos poucos. Então, por exemplo, você tá no meio, a sua função é varanda, né? Então, dá uma situação de jogo. Veio aqui, por exemplo, veio do caminho da morte, pegou respawn, smocou meio. Vem aqui, você tá no respawn, banga uma varanda e dominou varanda. Pronto, você agressivou. Ou você pode fazer do jeito mais lento. Você tá aqui, ó. Você tá aqui e domina meio. Tenta estreifar, ver se não tem nenhum AWP marcando. Não tem nenhum AWP marcando? Smoca, bonitinho. Vem abrindo, vem abrindo. Cuidado com o AWP lá no meio. Ih, viado. Cuidado com o AWP lá no meio e tal. Veio aqui, cara, ou estreifa, ou tenta estreifar, ou tenta usar uma bang a seu favor. Então, por exemplo, usa a bang a seu favor para ver se não tem nenhum cara marcando aqui, ou usa uma bang curta. Não tem ninguém aqui, ó. Vai estreifando, vai abrindo pixel. Ó, esse pixel é o primeiro, esse pixel é o segundo. Aquele pixel ali, ó, é o terceiro. E vai abrindo, cara. Vai abrindo na calma, vai abrindo na calma. Se conseguir fazer menos barulho possível, é ótimo, porque se não dá muita informação para os caras. Então, essa é a diferença, tá? Eu tô falando um pouco mais do agressivo, mas não necessariamente o passivo é ruim, tá? Vocês podem fazer um hold passivo, só que tenham em mente que o hold passivo, muitas vezes você vai ficar aqui e o cara vai ficar aqui, velho. E tipo, qual é a chance de você ver ele? Quando um dos dois pôr a cara. Você concorda que pro CT é muito favorável ele ficar aqui um round inteiro? Porque, velho, ele não precisa te matar pra ganhar o jogo. Entendeu? Pra ganhar o round. Então, velho, uma hora ou outra você vai ter que dar uma agressivada. Então, o hold passivo serve se o time CT estiver rushando muito. Então, se o time CT estiver rushando muito, holda mais passivo, tá? Outra coisa pra gente terminar a parte de hold é, velho, vamos olhar o mapa aí Dust 2 de exemplo. Dust 2. Então vamos lá. Cara, quais entradas a gente tem nesse mapa? A gente tem meio, a gente tem escuro, a gente tem varanda e a gente tem CT. A gente tem fundo, varanda, meio e escuro, certo? Então, velho, não adianta 3 caras olhando o meio, um fundo e às vezes deixar o escuro. Já vejo muita gente fazer isso às vezes também, tipo, os caras não sabem muito bem o que fazer, mas um sempre olha escuro. E aí vem 4 olhar escuro e fica um cara no fundo. Cara, se divide.
se divide. Então, tipo, mano, sempre dois no fundo pro meio e sempre 3 no escuro. Um olhando escuro e outros 2 escuro baixo. E vão rodando mais agressivo, vão dominando varanda. Porque, lógico, varanda é muito mais fácil dominar do que o fundo, né? Porque o fundo tem mais empecilhos e tal. Então, assim, cara, cuidado um pouco, tipo, cuidado um pouco com o hold, cara. Se for holdar, se viu que no começo do round ninguém falou porra nenhuma, fala, então, beleza, vamos holdar. Fulaninho marca fundo, eu marco meio, o outro marca escuro com outro cara marcando escuro baixo e já olha meio. E aí, velho, deu 1 minuto, 1 minuto e 10. Velho, olha pro inventário do cara e fala, pô, o cara tem uma bang. Ô, fulaninho, você tá escuro baixo aí, banga de qualquer jeito varanda aí só pra eu entrar. Então, mano, tipo, vai pedindo as coisas, vai usando team play aí, porque às vezes você sobe na mira, ou às vezes o cara tá num dia inspirado lá e você toma, entendeu? Então, usa as granadas ao seu favor e vai rodando. Mas, cara, hold de uma maneira inteligente. Se vocês holdarem aí 4 meio no escuro e deixar o fundo livre, uma hora ou outra o fundo vai avançar, entendeu? Então, tipo, toma um pouco de cuidado aí, cara, em relação a isso, porque, tipo, se você rodar muito passivo, mas se você rodar muito passivo e agressivo, mas não de uma maneira inteligente, você vai acabar perdendo um round de besteira. Principalmente, vai perder um round armado de besteira. Então vocês vão ter que fazer um eco para fazer outro round armado de besteira, fazer outro round armado. Então acho que é isso. A primeira parte aí, já falei pra caramba já. A primeira parte é essa, tá? Um abraço, vamos pra segunda parte aí.